Olá meninas, a gente tá aqui para as dicas da nossa caixinha número 5, que esse mês traz o belíssimo Baltimore Album Quilt. Eu espero que vocês tenham gostado da história, eu particularmente acho linda, maravilhosa. Então eu vou mostrar o conteúdo da caixinha, aliás tem um pequeno erro, porque aqui a gente tá dizendo que a caixinha que é o box número 5, no número 4, e na verdade já é o número 5, né? Então a gente teve um brinde muito especial esse mês, que são os dedais, inclusive o nosso dedal para o Sashiko e outros 2 dedais. Tem um videozinho no meu canal explicando para que serve cada um deles. Eu espero que vocês gostem desse brinde. Outra parte do brinde é o papel termocolante para vocês fazerem uso. Quem quiser fazer com a virada da agulha pode fazer, mas a gente tá mandando. Esse é da Freudenberg, eu não sei se a minha pronúncia tá certa. E ele é muito bom, é excelente. Aqui todo o material para montagem desse lindíssimo quilt. O projeto extra esse mês também traz os blocos do Baltimore e esses outros blocos no entorno. Eu achei uma graça, achei muito lindo. Ele pode ser montado inclusive como um caminho de mesa, se vocês quiserem. É bastante interessante e não é nada difícil, é bem fácil. E esse então é o fascículo desse mês, tá? Aqui tá a foto do nosso quiltinho, então, aqui no jardim do ateliê. A gente tem também o risco que vai dentro, né? O risco do mês. Deixa eu tirar a caixinha daqui para poder mostrar, porque eu já deixei separadinho, olha. Que é pra gente poder trabalhar com ele. Eu vou mostrar a técnica da aplicação caseada, tanto pode ser na máquina como à mão. Aí vocês aqui vão escolher. O mais tradicional é a virada da agulha, mas a gente já colocou alguma coisa, então a ideia também são técnicas diferentes. Então esse mês a gente tá com esse papel que é realmente muito interessante. Ele é transparente, então a gente pode copiar. A quantidade já tá marcadinha lá no texto de cada uma dessas partes, tá? Então, é só copiar com lápis mesmo. E aí, a gente corta ao redor, sem cortar no risco, né? Pra poder aplicar no tecido. E depois, aí, então, corta no risco pra poder ter todas as partes. A hastezinha, eu prefiro cortar com a régua. Então, a gente vem aqui, mede 0,75 centímetros, que é a largura de cada hastezinha. Ela tem mais ou menos 12,5 de comprimento. Então, se quiser, já pode tirar o excesso. Eu já tenho uma outra aqui que eu deixei cortadinha. Porque daí, se a gente já corta no tamanho certinho, a gente consegue fazer com que todos já fiquem na mesma distância da florzinha central. Que a gente vai ver agora, então, como é que faz. Eu já tenho aqui o tecido, olha, eu vinquei, eu acho que dá pra ver bem aqui os vincos. Eu vinquei nesse sentido e na horizontal no outro sentido, assim. E vinquei também em X, desse lado e do outro. Então, eu tenho vincos aqui em cruz e em X. Esses vincos são para facilitar o nosso trabalho agora na montagem, tá? Eu prefiro, depois dessa parte que eu vou riscar agora, já ir pra placa, pra tábua de passar, pra gente poder fazer já lá e já deixar estabilizado, né? Porque no transporte pode sair do lugar, então o ajuste final a gente já faz na tábua de passar. Eu fiz riscos aqui, olha, a 6,5 centímetros de distância. Então, eu vou fazendo ao redor dele todo, nos 4 lados, tá? Essa direção que a gente risca aqui, a 6,5 centímetros, é para poder colocar essa borda aqui, esse festão ao redor. Então, ele dá certinho. Olha, eu vou colocar do lado de cá, são 3 em cada lado, tá? E aí, depois já vira no lado seguinte. Então, coloco 3 aqui, acerta bem certinho, a linha serve pra gente colocar a pontinha assim do festão bem certinha, bem alinhada. Daí, ele vai ficar certinho, vai ficar bem bonito e estético.
uma estética bem boa. Eu não tirei aqui o papel ainda, depois que a gente tira o papel, ele fica mais fácil ainda para poder ajeitar. Quem quiser e tiver uma pinça, pode usar uma pinça para ajeitar tudo, tá? Então, 3 de um lado, 3 do outro, em todo o entorno do quadrado que a gente riscou a 6,5 centímetros para dentro de todos os lados. Aí, a gente vai vir aqui, olha, e procurando aqui as marcações que a gente fez com o vinco, com o ferro de passar, a gente vai colocando, olha, nos pontos, eu chamo de pontos cardeais. Põe as entradinhas de cada pétala aqui, olha, bem certinho para ele ficar bem bacana. Esse aqui vai ficar reto aqui, olha. E aí, a gente procura deixar sempre na mesma distância. Todas as florzinhas que tem ao redor, são 4, a gente vai deixar na mesma distância do centro, que é para ficar bacana. Então, monta aqui, e aí as hastes são colocadas no X, em cima da marcaçãozinha do X que a gente fez. Então, arruma uma, arruma outra, bem certinha, e aí coloca as flores lá, também sempre a mesma distância, tá? Vai ajeitando direitinho, se quiser, pega uma reguinha pra medir, essas 2 folhinhas vão ser aqui em cima, essas 2 vão ser aqui embaixo, e depois 2 lá em cima outra vez, tá? Depois que a gente ajeitou, eu também gosto de prestar atenção aqui, olha, que as folhas fiquem na mesma direção, e aí eu meço a direção, a distância da flor, que fica igual de um lado e do outro, porque aí significa que a inclinação tá certa. Porque se um ficar maior e outro menor, a inclinação vai estar errada, tá? Então, coloca na mesma posição assim, e aqui também visualmente, tá? Não precisa medir, mas visualmente a gente consegue perceber se um tá maior, outro tá menor, e aí ele fica bem certinho, bem bacana. Coloque em cima da tábua, eu não tirei o papel aqui, mas tem que tirar em cada um deles, tá? A gente pode riscar, a forma fácil de tirar, e a gente pegar um alfinete, faz um risco aqui na parte de trás, olha, e aí tira com toda facilidade o papelzinho, aí sim ele já tá prontinho para colar, e a gente vai fazer o ajuste final na placa, na tábua de passar, já coloca o ferro em cima e deixa alguns segundos, tá? Não passa ferro não, porque você tira tudo do lugar, é aplicando mesmo o ferro assim, aqui em cima, tá? Monta direitinho, conforme o desenho que tá lá, e aí é para partir pro quilting. A gente aqui, olha, se der pra mostrar aqui, o quilting eu fiz de um lado para outro, na horizontal e na vertical, se eu tomar em conta o risco do quilting, mas ele foi feito em ângulo de 95 graus. Então, faz o risco de ângulo a ângulo, no sentido e no outro, e depois a 2,5 centímetros para um lado e para o outro, riscando. Esse risco pode ser feito com um vincador, tá? Com aquele dobradeira. Pode ser feito também com qualquer caneta que vocês tenham, uma caneta de boa qualidade, de preferência que sai com água, que aí depois no final você dá uma espirradinha, dá uma umidificada, ela desaparece todo. E aí tá prontinho, tá? Antes de quiltar, faz ao redor o caseado, ou com o ponto zigue-zague. Quando é a máquina, eu prefiro usar o ponto zigue-zague, eu acho que fica mais bonito, é mais fácil pra gente conduzir, e ele fica super bacana, muito bonito, tanto quanto se você usar a linha da cor, então, aonde é o salmão, usa o salmão, onde é o verde claro, e assim por diante, cada aplicação com a sua cor correspondente, tá? Não dá para usar linha invisível porque ela vai derreter se a gente precisar passar ferro. Então, o ângulo qual que é? O ângulo de 45 graus, se 95, quem tiver... Né? Você falou 95. Falei 95, desculpem, é o ângulo de 45 graus, olha. Então, se quem tiver essa régua de canto mitrado, pode fazer uso dela para colocar ali no ângulo, olha. Então, mas se quiser, risca de uma ponta a outra, num sentido e no outro, e depois vai riscando paralelo. Se não quiser riscar, faz um risco só e depois ajusta no pezinho, se tiver aquele pezinho de quilting reto, que aliás eu recomendo, faz uso do pezinho, deixa eu ver se eu tenho um aqui. Esse pezinho, ele tem uma hastezinha que a gente coloca aqui do lado, essa haste é um guia, que você faz, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Eu tava usando, eu coloquei no meu material de quilting, já tá separado já.
Então, tem uma hastezinha que vai aqui e a gente ajusta a distância. E aí, é só você fazer essa haste e ir percorrendo a linha que você traçou, automaticamente você vai costurando paralelo àquela primeira linha. E aí, nem precisa riscar tudo, é só um primeiro risco, tá? Então, o pezinho adianta bastante também, porque faz com que a máquina fique com duplo carregamento. Ela carrega embaixo, o pezinho em cima, então o quilting vai sair sempre bem regular do começo até o fim, tá? Então, eu espero que vocês estejam gostando bastante. Deem uma olhadinha no nosso canal. Nos próximos dias a gente vai colocar... Nós temos réguas novas, vamos colocar vídeos novos, já com coisas para o Natal. E para todo mundo ficar com bastante vontade de fazer, de usar as nossas novidades, porque realmente está muito bacana. Eu mesma faço e eu mesma gosto. Bom, um beijinho, espero que vocês tenham gostado das nossas dicas desse mês. Um beijinho e até a próxima.